Nós temos aí 14 milhões de desempregados, 50 milhões de pessoas que estão passando fome. O que a gente faz com isso? A gente vai esperar o mundo, o sistema mudar, o mundo nascer diferente um dia? A gente tem que fazer alguma coisa. E para isso precisa de muita inteligência coletiva. Então, falar dos jovens da comunidade do Beiru é falar de um jovem que tem um sonho. E que sonho é esse? Ser visto como gente, não ser visto como alvo. Infelizmente, o IBGE diz que um jovem negro ele tem 64% de chances de ser um alvo. O que nós queremos é que esse jovem que cresce em uma comunidade carente, em uma comunidade desordenada, em uma comunidade que não tem tantas oportunidades, nós queremos que esse jovem de 16, 15 anos, que ele pense no futuro, no presente, não sendo somente trabalhar em um mercado, como empacotador, como caixa. Porque ele não pode pensar e buscar subsídios para ser o dono do mercado. Chiara Lubich fez uma visita no Brasil, né? E ela percebeu que quando ela estava chegando, ela citou até uma coroa de espinhos na cidade de São Paulo, onde ela percebeu que a periferia era a pobreza e a riqueza no meio. E a gente sabe que isso foi projetado, mas ela sentiu que deveria, a produção, a parte econômica que gera, que faz a economia, ela deveria ter uma nova concepção, uma nova cultura. A grande sacada dela foi entender que não basta você fazer filantropia. A filantropia é importante, nós precisamos da filantropia, mas a gente precisa transformar a economia num espaço de valores. E essa foi a sacada de Chiara Lubich em 91, né? Por isso que eu admiro tanto e vejo muito essa força do feminino, né, presente na economia de comunhão hoje, em todo o mundo. A presença das mulheres é muito forte. Desde que eu tomei conhecimento do projeto, para mim ficou muito forte que seria importante que essa cultura, esses princípios, eles fossem disseminados. E que princípios são esses, né? Ter esse olhar de relacionamento sustentável entre empresa e colaboradores, entender da importância desse relacionamento com fornecedores e clientes, entender que a ética, ela não se coloca mais como algo diferencial, ela é uma necessidade, né? Ela é uma obrigação, mas ainda assim ter clareza disso foi muito importante para a gente. Entender que a empresa, o ambiente da empresa precisa ser construído para que seja um ambiente de harmonia. Sempre que a gente faz a avaliação do trimestre para avaliação de lucros, existe uma parte desse lucro que ele é partilhado, né? Porque a fome ela não espera, né? Não dá somente para a gente dizer, olha, eu estou torcendo por ti. E o projeto de economia de comunhão tem isso através, né, do Supera, onde a gente, enquanto empresa de contabilidade, a gente faz partilha, né, doação de parte do lucro, onde esse lucro ele é levado para aquelas pessoas de muita necessidade. Eu lembro, por exemplo, quando começamos a fazer essa experiência, nós tínhamos muita gente que não tinha casa para morar. Então nós fizemos uma associação dos funcionários, no qual eles davam uma parte do salário deles para a associação e a empresa dava a outra parte. E essa associação era comandada por eles, que inicialmente era para fazer casas para eles. Então ela comprava o material, o pessoal fazia mutirão, até que todos tivessem casa. A gente percebeu outra necessidade, que era a saúde. As crianças deles não tinham uma saúde boa. Então contratamos uma pediatra, uma nutróloga, para fazer todo um trabalho. Então tudo isso não é que despende tanto dinheiro, despende de participação. O que me chamou muito a atenção na economia de comunhão foi a forma com que eles viam a economia. Essa forma mais humanizada e mais fraterna de atuação
dá sentido a tudo aquilo que a gente vê hoje de economias sustentáveis, mas com uma simplicidade e um calor humano muito grande nas relações pessoais. Então não é só uma teoria, né? É uma prática. Eu vendendo na feira da UFAL, aí conheci uma senhora por nome Maria e ela me viu triste. Assim, ela perguntou o motivo porque eu estava triste. E eu disse que estava sem poder comprar meus remédios. Ela disse, eu tenho que lhe ajudar. Naquele momento, ela me deu esperança, né? E foi aí que eu conheci a EDC. Assim, me dá saúde, me ajuda. E quando eu tenho saúde, ajudo aos outros também. Como zona rural, vindo da cana, o machismo é muito. Quando foi em 2011, eu consegui ser eleita como mulher. Aí eu disse, a partir de hoje, nós vamos se juntar e todo mundo vai saber e vamos formar aqui a Casa das Mulheres. Quando a gente se reúne, aí sabe o que o outro está passando. Aí a gente tenta ajudar. Nós nascemos justamente dessa sensibilidade à desigualdade social e essa compreensão de que todas as pessoas têm o direito a uma vida digna e que nós temos que ser protagonistas na restauração dessa equidade social. A gente compreende a pobreza de forma complexa. Então, a pobreza econômica, a vulnerabilidade econômica, ela é fruto de várias vulnerabilidades que chegam antes. A vulnerabilidade educacional, a vulnerabilidade emocional, a vulnerabilidade relacional e a vulnerabilidade política, né? São vários capitais que as pessoas deixam de acessar para chegar na vulnerabilidade, na escassez econômica. Então, quando nós vamos lidar com a pobreza, quando a gente vai estruturar os nossos projetos, a gente considera esses elementos para desenhar o projeto, para desenhar a solução para o problema. Então, esse é um ponto central. A outro ponto é que, como nós olhamos as pessoas em situação de vulnerabilidade como protagonistas da mudança, nós chamamos essas pessoas para desenhar o projeto junto conosco. Então, não é que eu chego com uma solução que eu acho importante para a tua comunidade. Eu vou perguntar para a tua comunidade qual solução ela quer, qual ela sonha, qual o potencial econômico e cultural tem naquela comunidade. E a partir disso a gente desenha um projeto. Até hoje, tanto faz quem chega ou quem já estava lá, tem a mesma dignidade, tem a mesma oportunidade, geram a mesma reciprocidade, ou seja, estamos fincados na cultura do bem comum, na cultura da paz, da reciprocidade. O que vale é ser fraterno. E essa economia de comunhão me possibilita hoje enxergar as minhas dores, minhas faltas, falta de oportunidade, a desigualdade de um jeito talentoso, buscar subsídios e resposta para o nosso bem comum, o bem viver. E hoje eu sou gente e agente de transformação nessa comunidade. Outra coisa que eu acho bem interessante da economia de comunhão é que partiu de um convite para empresários repensarem o sistema de produção como um sistema que distribui mais e concentra menos. Porém, nesse percurso, se percebeu que há tantas pessoas que têm vocação a empreendedorismo e que não têm as oportunidades de montarem o seu negócio, de se especializarem. Então, uma linha bem interessante que a economia de comunhão tem atuado é a questão do fomento ao empreendedorismo, do fortalecimento de pessoas que querem ser empreendedoras, mas que não encontraram as oportunidades ao longo da vida. Para mí, el gran aporte de la economía de la comunión ha sido su pionerismo en abrir el horizonte para muchísimos ciudadanos en todas partes del mundo
a pensar que desde la naturaleza misma de la economía, del mercado y de las empresas podemos evolucionar para crear valor para el mundo resolviendo problemas sociales, ambientales de gran escala. En particular, la economía de la comunión estuvo desarrollando un foco que tiene que ver con los más vulnerables, un foco que tiene que ver con cómo pensar el destino de las utilidades. Esto nos ha abierto muchísimos desafíos a los que venimos de los otros movimientos de las nuevas economías. Y muy agradecido. Não é possível, cara, que a gente aqui no Brasil tenha tanto recurso, tanta comida e tem tanta gente passando fome. Como assim? Tudo são decisões. Esse é o ponto. O sistema econômico, ele é fruto de uma decisão. São decisões que são tomadas. Eu acredito em alianças, é o que a gente tem feito nos últimos anos e é o que eu acredito que tem que ser feito nos próximos 10 anos. Porque, de fato, a economia de comunhão faz algo na sociedade. Ela não é míope. Ela enxerga o outro na sua integridade. Jean, você tem 5 filhos, como é que você consegue? Eu consigo porque eu tenho a consciência no lugar. Porque as pessoas me olham com a minha dignidade, não com a fragilidade herdada.